Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clare Treinamentos. Bem-vindo à 8ª aula de Excel. Na aula passada, vimos como classificar e filtrar células, principalmente em planilhas muito longas. Hoje vamos continuar o assunto da mesma planilha, a mesma planilha de controle de pedidos de venda, só que vamos elaborar alguns controles a mais e vamos trabalhar bastante com datas. Vamos implementar algumas colunas que são importantes para alguém que controla os pedidos, as vendas e os recebimentos. Vamos incluir algumas colunas aqui, mas antes de incluir colunas, eu queria mostrar para vocês como incluir linhas, porque essa planilha que fizemos tem só 149 números de pedidos digitados. E o que acontece se de repente a gente for fazer uma ampliação aqui dos pedidos e querer colocar mais uns 20, 30, 50, 100 pedidos? Será que eu faço como? Eu tenho que redigitar essa parte de baixo da planilha? Não. Eu posso incluir linhas, assim como posso incluir colunas em qualquer lugar. Como é que eu faço para incluir linhas? Como eu tenho fórmula aqui, por exemplo, aqui a fórmula de somatório, vejam que ela soma até a linha 52. Quando for incluir linhas, é bom incluir linhas para menos de 52. Quando incluir linhas aqui, por exemplo, as fórmulas que vão referenciar esse bloco vão ser ajustadas automaticamente. Se eu incluir linhas aqui na 53, a fórmula que está aqui, que só vai até a 52, vai permanecer na 52. E eu vou ter que alterar a fórmula manualmente depois. Então é bem interessante nesse caso. Eu sempre incluo as linhas uma linha antes do final da minha tabela. Como é que eu faço? Eu posiciono o cursor com o mouse lá em cima do número da linha, clico com o botão esquerdo e vou arrastando a quantidade de linhas que eu quero incluir na minha tabela. Vamos chegar aqui, tá bom? Clica com o botão direito em cima de qualquer um dos números de linha e dou inserir. Como eu marquei a linha inteira, ele vai inserir linhas inteiras. Pronto, inseriu. Como é que eu faço agora para continuar a numeração dos pedidos? Lembra que a gente tem os números 1 a 1, 144, 145, 146. Lembra como é que ele faz a progressão automática? Eu marco as duas últimas. Como ele está aumentando de 1 em 1, se eu puxar aqui nesse pontinho até o final, ele vai preencher com a numeração correta. Verifica se está tudo certo. 44, 45, 46, 147 até 163. Pronto. Está feito. Lembra como é que faz? Aqui tem uma fórmula que faz a multiplicação do valor unitário pela quantidade vendida. Também replico puxando aqui. Ou, Ctrl Z, marco até lá embaixo e dou preencher para baixo. Também ele vai replicar a fórmula. Tem uma tecla de atalho que eu não comentei com vocês, que é a mesma coisa que o preencher para baixo. Eu clico na primeira célula, arrasto até a última. Em vez de ir lá clicar em preencher para baixo, eu simplesmente clico em Ctrl D. Na verdade, eu teclo Ctrl D e ele vai preencher para baixo. Tem a mesma coisa para a direita. Se eu marcar para a direita, eu poderia preencher para a direita ou Ctrl R. É claro que os valores que tem aqui não vão ter muito sentido, porque ele está fazendo multiplicações em cima dele mesmo, mas a ideia é eu fazer uma replicação de fórmulas ou conteúdos para baixo ou para a direita com uma tecla de atalho. Para baixo seria Ctrl D e para a direita Ctrl R. Por que Ctrl D e Ctrl R? D de down, que em inglês é para baixo, e R de right, que seria para a direita. Vamos apagar aqui. Pronto, já tenho a fórmula da multiplicação replicada até aqui embaixo. Já vimos então como inserir linhas. Como inserir colunas? Vamos supor que eu quero inserir uma coluna aqui no meio. Eu posso marcar mais de uma, se eu quiser inserir mais de uma coluna. Se eu quiser inserir uma única coluna, eu simplesmente clico nessa coluna, em cima da identificação. Veja que o cursor vira uma seta para baixo. Clica com o botão direito, inserir. E ele insere a coluna.
Como eu não quero inserir, eu só fiz isso para exemplificar, eu vou dar um Ctrl Z. Bom, agora vamos trabalhar com as datas. Eu não vou inserir colunas porque aqui eu vou criar colunas à direita das que já existem, então eu não preciso inserir colunas. Se eu quisesse criar aqui no meio, eu teria que inserir colunas. Essa data que eu vou querer inserir agora é a data de vencimento, é a data que o cliente tem que me pagar por esse pedido. Double clique para aumentar a coluna. E eu quero formatar igual a essa. Eu posiciono na formatação original, clico no pincel, venho aqui e ele replica esse formato. Pronto. Eu quero aqui a data de vencimento do pedido. Essa data vai ser, por exemplo, 30 dias depois da data do pedido. É claro que o jeito mais manual seria calcular manualmente quanto que é 30 dias depois de 1º de janeiro e colocar aqui 31/1/2020. Notem que somar 30 dias não necessariamente é um mês para frente. Lembra que tem mês que tem 30 dias, mês que tem 31 dias e fevereiro tem 28 ou 29 dias, caso seja bissexto ou não. E, para lembrar, bissexto é um ano a cada 4. Tá? Então 2020 foi um ano bissexto, mas os próximos 3 não serão bissextos, então fevereiro terá 28 dias. Então aqui eu quero somar 30 dias. Como é que eu faço para somar automaticamente e não ter que ficar colocando um por um aqui? E aí que vem a primeira fórmula que vamos ver hoje, que envolve datas. Eu quero pegar essa data aqui do pedido, somar 30 para colocar aqui. Veja como eu vou fazer. Igual essa data aqui, mais 30. O que acontece quando a gente soma data com número? Parece meio estranho, não é? Mas quando eu somo data com número ou subtraio um número de uma data, na verdade eu estou acrescentando ou tirando dias dessa data. Então quando eu faço a data mais 30, ele vai dar a data que é 30 dias depois da data que está lá na célula B3. Vamos ver? Exatamente, 31/1/2020. Vamos fazer a mesma coisa com a de baixo? Eu poderia replicar a fórmula, mas eu quero explicar uma outra coisa, então eu vou começar a digitar novamente a fórmula. Igual. E agora eu vou apontar para a célula B4. Mas lembra que eu falei numa das primeiras aulas que quando a gente está em modo de edição e a gente usa as setinhas de movimentação, ele encerra a edição? Isso realmente acontece, exceto quando eu estou digitando ou entrando com uma fórmula nova. A fórmula começa com um símbolo igual. Como eu comecei com igual, é uma fórmula, e agora quando eu usar setinhas, ele não vai encerrar a edição. Veja o que vai acontecer, eu vou teclar seta para a esquerda. Viu? Ele copiou a identificação dessa célula da esquerda ali, onde eu estou editando. Eu vou novamente para a esquerda, mais uma vez, até chegar ali a data. Então, em vez de eu apontar para a célula que eu quero e dar um clique, eu simplesmente, quando eu comecei a edição de uma fórmula, com igual, eu uso as setas de direção para apontar a célula que eu quero incluir na fórmula. E agora eu continuo normalmente, vou digitar mais e 30. Ok? Bom, eu quero colocar isso até lá embaixo, então eu poderia fazer o que a gente viu agora há pouco, né? Marca do começo ao fim e dá Ctrl D, certo? Mas eu não quero isso agora. Por quê? Porque eu quero mudar um pouquinho isso aqui. Se todas as datas de vencimento são 30 dias para frente, eu poderia realmente colocar fixo na fórmula esses 30 dias, ou poderia deixar esse 30 em algum outro local, em alguma outra célula. Porque pode ser que amanhã mude esse prazo. Em vez de ser vencimento em 30 dias, pode diminuir para 20, aumentar para 35, e eu não vou querer alterar todas as fórmulas da planilha por causa disso. Então eu vou vir aqui em cima, vou colocar vencimento. E à direita eu vou colocar 30 dias. Pronto. Pode ser em outro local, vou colocar aqui que é bem fácil de a gente visualizar. E agora como é que eu faço? A fórmula vai ser igual a data do pedido, mais, aí novamente com a setinha eu subo, vou para a direita, você viu que ele colocou ali H1, e eu dou Enter. Pronto, 30 dias. Agora eu vou replicar para as outras. Mas antes, espere. Se eu replicar para outra, o que vai acontecer? Ele vai
colocar H2. Lembra que eu falei, numa das aulas anteriores, quando você copia a fórmula, as referências às células também são alteradas. Como eu copiei uma linha para baixo, todas as referências às células desceu uma linha. Para a data aqui original que eu quero somar, é isso mesmo, mas o número de dias tem que ser fixo aqui em cima. Então, o que esquecemos de fazer é que nessa fórmula aqui, deixar fixo o dia na célula H1. Então, vou dar F2, vou voltar aqui para a célula H1 e ali digitar F4. A gente viu numa das aulas anteriores, quando a gente digitar F4, ele coloca o símbolo de cifrão antes da linha e antes da coluna, para indicar que essa é uma referência fixa. Por mais que eu copie essa fórmula para outras células, essa referência não muda. Dá um Enter. E agora sim, eu posso copiar daqui para baixo. E aí vou ensinar mais um truque para você. Se ao invés de querer copiar para várias linhas para baixo, eu quiser copiar apenas uma célula de cima para baixo, como está agora aqui na tela, eu não preciso nem marcar a célula anterior. Eu simplesmente dou Ctrl D agora e ele já copia ajustando a fórmula. Esse é o jeito mais rápido de copiar uma célula de cima para baixo. Não precisa marcar nada, basta dar Ctrl D, ele copia da célula de cima. Funciona também com Ctrl R. Eu estou posicionado à direita, dou Ctrl R, ele já copia da esquerda para a direita. É claro que deu um erro aqui, porque a fórmula ficou sem sentido, porque ele vai somar o nome do pneu com o número 30 e não faz menor sentido somar um texto com um número. E é só para exemplificar que para copiar uma célula para baixo eu uso Ctrl D, copiar uma célula para a direita eu uso Ctrl R. Agora sim, já expliquei o que eu gostaria. Vamos marcar da primeira até a última. E Ctrl D. Pronto. Já temos a data de vencimento. E ensinamos uma operação com data. Vamos falar um pouquinho mais sobre datas, antes de continuar para a próxima operação. A gente viu que o formato de data, a gente tem esse formato data abreviada, que é o que está aqui na célula agora. Tem a data completa, que seria uma data por extenso, mas tem outras também. Vou dar um Ctrl Z aqui. E lembra como é que te acessa o menuzinho de formatação de números? Eu posso vir aqui e clicar aqui, ou eu deixo selecionado a célula e Ctrl 1. E aqui escolho data e veja quantos tipos de datas eu tenho. Eu tenho dia, mês e ano, mês por extenso, em inglês, com hora também. Então tem várias formatações. Vamos deixar do jeito que está. Só entrei aqui para mostrar que eu posso fazer a data ficar com aparência um pouquinho diferente. Vamos mostrar mais um tipo de coluna aqui com outro tipo de fórmula mais para frente. Vou colocar aqui a data que o cliente pagou efetivamente. Double clique. Ele já entendeu que a formatação é igual, ele já copiou automaticamente. Data do pagamento. Aqui eu tenho que preencher manualmente o dia que o cliente pagou efetivamente. Então vou agora rapidamente preencher datas aleatórias aqui e daqui a pouquinho já volto para a gente continuar. Pronto, já preenchi aleatoriamente com várias datas de pagamento efetivo e algumas deixei em branco. Por quê? São pedidos que não foram pagos ainda estão em aberto. Então, onde tem data, pagou. Onde não tem data, não pagou ainda. O que eu gostaria de controlar aqui? Dias em atraso. Vamos lá, dias em atraso. É muito importante saber quantos dias está em atraso esse pedido, porque pode ser que eu queira cobrar juros ou multa, e aí eu vou ter que calcular quanto é de juros, quanto que é de multa, e isso geralmente é proporcional à quantidade de dias que está em atraso. Como é que eu calculo isso? Eu tenho que ver a data do pagamento, comparar com a data do vencimento. Como é que eu faço isso? Olha só, igual este menos este. Ué, como é que faz data menos data? A gente viu que data mais ou menos um número dá uma quantidade de dias à frente ou atrás. Mas data menos data? Sim, data menos data, ele vai dar uma quantidade de dias entre essas duas datas.
No caso, esse pagamento foi feito 82 dias depois da data do vencimento. Se desse um número negativo, significaria que essa data aqui seria menor do que a anterior. Vamos replicar para baixo e para baixo. E nós vemos que temos 82 dias em atraso, 66, 35 e assim por diante. Tem outro jeito de fazer isso? Sim, tem outro jeito. Seria uma função. A função é dias. Abre parênteses. Primeiro parâmetro, essa data. Segundo parâmetro, a data anterior. Fecha, Enter. É a mesma coisa. Eu posso fazer usando a função dias ou subtraindo as datas. Ctrl D, Ctrl D. Você reparou que eu deixei sem fórmula aqui. Por quê? Porque aqui não é a mesma coisa. Se eu der um Ctrl D aqui, vai dar um número sem sentido, porque ele está subtraindo uma data que existe de uma que não existe, que está em branco. Então não faz menor sentido isso. Quando o cliente ainda não pagou, eu tenho que fazer a conta em relação à data de hoje. Eu quero saber quanto está em atraso hoje. Hoje, por acaso, é dia 10 de junho de 2020. E quantos dias já se passaram e o pedido ainda está sem pagamento. Se eu digitar aqui, por exemplo, a data de hoje, 10 de junho, aí sim a fórmula vai funcionar. 107 dias em atraso. Só que não é isso que eu quero, porque aqui tem dois problemas. Primeiro, eu acho que o cliente já pagou. Se eu vir aqui amanhã e abrir essa planilha, eu vejo uma data preenchida, eu acho que ele pagou, quando na verdade não pagou. E segundo, que amanhã vai ser dia 11, e essa planilha vai estar errada, porque vai estar fixa a data em 10/6, que eu digitei, e amanhã será 11/6, dias em atraso tem que aumentar para 108. Então, isso aqui não está correto, eu não devo digitar a data. Então, como é que eu sei quantos dias está em atraso se eu não devo digitar nenhuma data fixa? Vejam essa fórmula. Igual, hoje, abre e fecha parênteses. A função hoje, abre e fecha parênteses sem parâmetro nenhum, retorna sempre a data de hoje. Se eu fechar essa planilha, salvar, claro, fechar, voltar amanhã, ao abrir essa planilha, aqui vai estar 11/6. Depois de amanhã, eu abro a planilha, está 12/6. Ela atualiza automaticamente a data para a data do dia que ele lê do sistema operacional. Então aqui eu vou fazer a função igual hoje menos esta data. E o que aconteceu? Deu uma data que não tem nada a ver, 1900? Sim, o resultado é um número, só que o Excel por algum motivo acha que a formatação dessa célula é uma data. E, internamente, o Excel armazena as datas em função da quantidade de dias que se passaram desde 1º de janeiro de 1900. Então, quando ele vê um número e ele acha que é uma data, ele converte numa data a partir do início de 1900. Como é que eu mudo isso? Eu quero que isso vire número. Eu venho aqui e mudo para formato geral, que é sem formatação, e ele vai entender então que é um número. Pronto, 107 dias em atraso. Vamos copiar essa fórmula para cá. 88 dias em atraso. Se eu fechar essa planilha, voltar amanhã, os demais números vão estar iguais, porque o atraso já está em função do pagamento que aconteceu depois de X dias, e aqui vai estar atualizado para 108 e aqui para 89. Sempre que eu abrir essa planilha, ele vai recalcular esses números. Bacana? Então vimos como é que fazemos uma data mais alguns dias, data menos alguns dias. Vimos também como é que eu faço para descobrir quantidade de dias entre duas datas. Eu posso usar uma fórmula, dias entre as duas datas, ou posso simplesmente subtrair uma data da outra. Vamos replicar isso até o final? Só que aqui vai ficar mais difícil eu replicar a fórmula até o final, porque em alguns lugares eu quero essa fórmula que vai subtrair hoje da data, e em alguns lugares eu vou querer essa outra fórmula que vai subtrair as datas diretamente. Tem como fazer uma única fórmula que vai juntar as duas coisas? Tem. É algo um pouquinho mais complexo, mas eu vou explicar agora para finalizar essa aula sobre datas. É a função C. É uma função condicional. É uma função que vai ter um parâmetro de comparação, e aí
eu vou poder colocar duas fórmulas diferentes. A fórmula que vai ser realizada caso a comparação seja verdadeira e a fórmula que vai ser realizada caso a comparação seja falsa. Então, vamos pensar o seguinte, vamos usar aqui nessa primeira fórmula aqui. Aqui vai ser o quê? Igual a C, função condicional C. Abre parênteses e a primeira coisa é qual é a comparação, qual o teste lógico. Eu quero saber se essa data do pagamento existe ou não existe. Porque aí vai me indicar que tipo de fórmula que eu vou usar. Se eu vou subtrair o dia de hoje da data de vencimento ou se existe a data de pagamento, vai ser data de pagamento menos data de vencimento. Como é que eu vejo se uma célula está vazia? Tem vários jeitos. Um jeito é esse. Vamos apontar para ela e comparar com aspa, aspa, abriu e fechou. Ou seja, se H3 for vazio, ou seja, aspa, abre, aspa, fecha, sem nada dentro, vazio. Ponto e vírgula. O que eu quero que aconteça se a célula da data de pagamento está vazia, né? Eu quero a função do hoje, né? Então eu quero hoje, abre e fecha parênteses, menos a data de vencimento. Caso contrário, ponto e vírgula, ou seja, H3 não está vazio. Aí eu quero data do pagamento menos data do vencimento. Fecha parênteses. É um pouquinho complexo para quem não trabalha com programação, mas volta o vídeo, olha de novo, olha com calma, veja essa função, replique ela, porque ela é muito poderosa. A gente vai usar bastante isso nas nossas planilhas mais profissionais. Veja se a quantidade de parênteses que foi aberta e fechada também está correta, porque senão vai dar erro na fórmula. Vamos conferir? Se, abre parênteses, H3, que é a data do pagamento, está vazio, eu quero o quê? Ponto e vírgula. Data de hoje, abre e fecha parênteses, menos G3, que é a data de vencimento. Se não, ponto e vírgula, eu quero o H3, que é o pagamento, menos o G3, que é o vencimento. Fecha parênteses, Enter. Pronto, não mudou o resultado. Vamos copiar essa fórmula até onde eu tenho datas. Ctrl V. Pronto. Uma única fórmula para tudo. Aqui ele fez a conta com o dia de hoje, e nas demais ele fez entre vencimento e pagamento. Veja que deu o mesmo número, 88. Veja como coincidência, eu tenho um pedido que venceu ontem, 9/6, hoje é 10/6, e ele justamente fez a conta correta um dia. Veja que deu um número negativo aqui, por quê? Eu tenho datas de pedido que estão à frente do dia de hoje. Eu coloquei datas aleatórias nos pedidos, e a data do pedido e vencimento estão à frente da data de hoje, então deu negativo. Se fosse uma planilha real, com dados reais de pedidos, isso não aconteceria, porque os pedidos têm que ser sempre daqui para trás. E os pagamentos efetivos também nunca vai ter um pagamento à frente, né? A não ser que você queira controlar previsões de pagamento, e aí são outras fórmulas que a gente tem que fazer. Tudo bem? Então é isso, nós vimos hoje como fazer inclusão de linhas e inclusão de colunas. Vimos também algumas operações básicas de células, de datas, somando e subtraindo dias. O que acontece quando você subtrai datas, você vai ver a quantidade de dias entre elas. Vimos também a função C. E para finalizar eu vou colocar aqui uma bordinha mais bonitinha para ficar igual ao resto da planilha. Marcou o bloco, borda total. Pronto. Está igual a todos. Vamos salvar e vamos finalizar a aula. Lembrando que se você gostou dessas aulas, compartilhe com seus colegas, dá um like, se inscreva no canal, porque toda semana tem 2 aulas novas aqui para você. Um abraço, até a próxima aula.